Olá, eu sou a Tassiana. Eu sou a Catarina e nós somos a Mukadzi, Colaboratório Feminista. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Mulher Revolução, um espaço que reúne mulheres moçambicanas de diferentes gerações e áreas de atuação para dialogar sobre os desafios históricos e atuais da nossa sociedade, partilhando as suas histórias, pensamentos e aspirações. Este é também um arquivo vivo e oral das pequenas e grandes revoluções que moldam as vidas das mulheres e o futuro de Moçambique. No episódio de hoje, Nada sobre nós sem nós, mulheres com deficiência, desafios e caminhos, vamos ouvir duas mulheres incríveis que irão partilhar as suas vivências e trajetórias, avanços e lacunas nas políticas públicas e também nos direitos das pessoas com deficiência. Nesta conversa, iremos compreender as barreiras físicas, institucionais e sociais que ainda as excluem, mas também iremos ouvir as grandes conquistas que marcam o seu caminho. A partir de histórias pessoais, vamos discutir sobre o acesso à educação, saúde, emprego, vamos falar sobre a falta de representatividade nos espaços políticos, mas também sobre as redes de apoio, sobre a resistência e a transformação que precisa ser feita para uma sociedade mais inclusiva. Para esta conversa, nós contamos com duas mulheres inspiradoras cuja experiência de vida e trabalho reflete de forma única o tema em debate. Temos conosco a doutora Fárida Gulamo, que é membro fundadora da ADEMO, a primeira organização moçambicana de pessoas com deficiência, criada em 1988. Com mais de 2 décadas de experiência no setor de educação, participou na elaboração do primeiro Sistema Nacional de Educação e na produção de materiais escolares e de alfabetização. É também pioneira no movimento desportivo para pessoas com deficiência, tendo presidido a comissão instaladora da Federação Nacional e ao Comitê Paralímpico. Ao longo de mais de 25 anos de ativismo, esteve envolvida na aprovação da Lei de Proteção e Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e em campanhas e programas de capacitação para a inclusão. Temos também conosco a Eufémia Mela, ela é ativista dos direitos humanos, com foco nos direitos das pessoas com deficiência e na igualdade de género. Licenciada em Planificação, Administração e Gestão de Educação e pós-graduada em Proteção Social, preside a Associação Moçambicana de Mulheres com Deficiência e o Conselho Universitário da Universidade de Pungue. Com experiência no governo como Diretora Nacional Adjunta da Ação Social. Muito obrigada e sejam bem-vindas. Foi ao mesmo tempo. Obrigada. Obrigada. Talvez eu iria começar por perguntar-vos um pouco como é que vocês chegaram onde estão e particularmente também ia pedir-vos para falar um pouco das associações em que cada uma está inserida. Portanto, a doutora Fárida na ADEMO e a doutora Eufémia na Associação de Mulheres Moçambicanas com Deficiência. Podíamos começar pela doutora Fárida? Muito obrigada por poder partilhar um pouco sobre a minha vida. Eu sou uma pessoa, já não sou jovem, mas espiritualmente me sinto jovem e bem jovem para continuar nesta batalha onde cheguei ao cabo de reconhecer que afinal tenho um bocadinho de queda para lutar no sentido positivo. Como é que é ser mulher? Na vossa experiência, como é que é ser mulher com deficiência em Moçambique e quais foram as principais barreiras ou quais são as principais barreiras que ainda enfrentam no dia a dia que vocês acham importante trazer? Então ia pedir talvez para a Eufémia. Bom, eu vou começar se calhar a contextualizar um pouco, que é para poder depois fazer esse enquadramento, né? Eu nasci numa família com 7 irmãos, e fui a única que contraí pólio em resultado da falta de vacina, à semelhança do que a Fárida esteve aqui a dizer, e por uma coincidência também sou filha de enfermeiro, mãe doméstica. Então, e nasci na zona centro, meu pai trabalhava lá, então toda essa trajetória, depois fui operada, depois fui para aqui. Como é que eu me tornei Eufémia que hoje sou? Eu penso que o papel da família, dos meus pais, foi fundamental. Né? Eles perceberam que, bom, ela é uma criança igual a outra, ela precisa de ter educação ou ir à escola como os irmãos, então me levaram à escola, criaram todas as condições possíveis para eu poder estudar. Meu pai percebeu na altura que não seria fácil
eu sair de casa quando atingi uma determinada classe, ele mudou de residência para eu estar perto da escola, porque via que a distância ia me prejudicar. Vivíamos perto de uma escola, depois saiu. Quando eu fui para o ensino secundário, ele preferiu que eu fosse para um internato onde eu teria mais ou menos as condições facilitadas em termos de transporte. Mas já lá foi quando eu percebi que eu era diferente. Por quê? Porque eu enfrentava muitos tipos de barreira na altura que a independência, nos anos 77, então tudo era difícil, né? Tudo era difícil, inclusive eu fui estudar na Namacha. Não tinha água canalizada nas torneiras, então para eu poder fazer a minha higiene individual, tinha que contar com o apoio de outras pessoas, a boa vontade das pessoas. Aí eu já comecei a perceber que é difícil eu tirar a água do resto do chão para tomar banho. Então sempre havia alguém presente para me apoiar. Então já começava a me sentir um pouco mal em relação a isso. Bom, começava já o problema de que se eu andasse, eu poderia fazer sozinha. No ano seguinte, meu pai trouxe a minha irmã, porque quando me leva para lá, era para me facilitar a educação. Mas ele percebeu que aquilo foi um choque, porque no universo de 8 filhos, eu é que fui. Então ele trouxe a minha irmã, que é para eu não me sentir, tipo, por que eu? Né? Então aí já comecei a perceber que aqui as coisas não estão bem, né? Então comecei por um instinto, porque 13, 14 anos você não percebe muita coisa, mas eu dizia, meus pais me trouxeram para aqui, comecei aquelas revoluções internas de revolta, então eu disse, eu tenho que ser melhor, eu tenho que estudar para eu trabalhar, para eu mostrar, não sei o quê. Então começou daí, né? Eu penso que começou daí essa vena de que eu tenho que lutar eu sozinha, porque me tiraram de casa para não ficar, porque eu sou uma pessoa com deficiência, então eu é que fui sacrificada. E eu não percebia que era para me dar a oportunidade de eu estudar. Hoje já percebo que valeu a pena. A minha irmã veio, ficou comigo, mas curiosamente nós não éramos amigas, éramos irmãs. Não éramos inimigas, mas não éramos amigas. Ela tinha o grupo dela de amigas, eu também tinha o meu grupo de amigas. Então, mas quando chegasse momento de visita, estávamos lá todas juntas, então. E eu sempre tive aquela coisa de que eu quero lhes mostrar. Então, eu saí de lá, fiz o ensino secundário, estudei um ano na Josina, foi um desafio, a questão de transporte, não é? E nesse ano até perdi por faltas. No ano seguinte, eu disse, não, eu não posso ficar por falta. Então, fiz a dobrar. Então, para responder à questão, quando é que eu vejo que tenho que lutar por mim? Foi exatamente nessa altura, não digo juventude, mas 13, 14 anos, acho que estou a caminhar adolescência, depois juventude, então eu percebi que aqui eu tenho que lutar. Quando fui para o 8 de março, a situação foi pior. Foi pior por quê? Porque eu no Centro 8 de março, na altura, os meus pais... aliás, na altura, no Centro 8 de março, já não internava pessoas que eram da cidade do Maputo. Mas o meu pai fez questão que eu ficasse no Centro 8 de março para poder estar perto da faculdade. Mas lá tinha muitos desafios. Primeiro, a questão da água. Isso me marcou muito. Tinha que ter pessoas, tinha que ser simpática o máximo para ter alguém para me... Inclusive tolerar algumas coisas, né? Para alguém me ajudar para ir buscar água e eu tomar banho. Quando chegava a hora de ir para a escola, a faculdade, né? Porque o Centro 8 de Março era o sítio onde nós ficávamos, mas as aulas tínhamos na Faculdade de Educação. Então, nessa altura, eu disse, eu fiz um juramento comigo, eu tenho que sair desta, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter as minhas coisas, porque eu estou a sofrer. A frase que eu dizia, eu estou a sofrer, então eu tenho que sair. E eu sozinha que fui ao 8 de março, minhas irmãs não. Por outras circunstâncias. Então, o que acontecia é que eu dizia, eu tenho que acordar cedo, procurar água, tomar banho. 6h10 eu saía do centro, os meus colegas saíam 6h30, vinham a correr. Eu 6h10 estava... 6 horas estava no refeitório, matabichava, e depois 6h10 eu caminhava com a minha pastinha e ao longo do percurso, o primeiro colega que passasse por aí levava a minha pasta e ia deixar no meu lugar.
foi todo o percurso no 8 de março. Todos os professores que frequentaram naqueles 2 anos me conheceram. Por causa parava, um professor dava-me bolé, eu ia à escola, até eu terminar. Então, como é que eu me sinto mulher? Me sinto mulher quando começam aquelas sensações, né? De que temos que namorar. Eu confesso que eu tinha medo, né? Porque eu dizia, primeiro porque eu via toda hora na minha casa, vão lhe engravidar, e depois já de sofrer, e depois também eu via, mas quem é que vai olhar para ela com essas perninhas? Isso vi muito. Então, essas coisas diziam, primeiro, afinal eu não sou mulher igual às outras. Depois, por um lado, eu tinha medo, assim, os homens vão me engravidar. E me lembro que numa das tentativas de relacionamento, eu até fui ao encontro, mas cheguei lá, tinha medo de ser tocada. Então, eu, como mulher, em algum momento me sentia com medo por causa da minha condição, porque o via muito em casa. Ninguém vai não vai casar, quem que vai pegar as perninhas, desculpa a minha expressão, mas era isso que eu ouvia sempre. E depois, quer dizer, não havia muita esperança de eu constituir um lar. Então, de alguma forma, isso criava um pouco de revolta, né? Afinal, sou mulher ou não sou? Mas depois, com o andar do tempo crescendo, eu disse, não, eu também sou mulher, né? Então, eu comecei a perceber que eu sou mulher e tenho necessidades iguais às outras mulheres. Então, aí comecei a perceber que eu tenho que me relacionar. Agora, o meu engajamento no movimento associativo, eu devo muito à doutora Fárida, porque nós éramos colegas. O meu primeiro local de trabalho foi na educação, no Instituto Nacional de Educação. Eu já encontrei a ela trabalhava e, em conversas, me juntei ao grupo. Mas eu confesso que me juntei porque achava que era uma pessoa com deficiência. A questão da discriminação eu senti muito cedo, né? Eu senti muito cedo, primeiro quando me tiram de casa, senti que sou diferente. E segundo, aquelas barreiras que eu enfrentava todo santo dia. Então, para mim, isso para mim era discriminação, para além dessas falas. Então, isso para mim era discriminação. Isso me marcava muito. Eu era uma pessoa muito, não digo revoltada, mas eu dizia, eu tenho que vencer. E de tal maneira que eu acho que tenho uma personalidade forte. Porque quando a gente tem uma experiência de vida, né? Dizem que as pessoas com deficiência estão no ataque, né? Mas é um mecanismo de defesa, porque estamos em volta de muita discriminação. A partir da altura em que a gente acorda, estamos a enfrentar a discriminação. A nossa família pode não nos discriminar, dizer que nos exclui assim abertamente, mas todas as ações em torno daquilo que acontece, e eu não posso dizer na família direta, porque a família direta, no meu caso, contribuiu muito para eu estudar. Uma das coisas que acredito que mesmo a Fárida é o facto dos nossos pais terem privilegiado a educação como um fator-chave e fundamental para nós termos uma vida independente. Isso aconteceu na minha família nuclear. Mas a família alargada são aqueles que depois começam aqueles estereotipos, aquelas questões que às vezes nos diminuem. Então, eu tinha que mostrar ao contrário. Quando eu fui mãe pela primeira vez, eu ouvi muita coisa, né? Eu dizia, mas será que eu não posso? Primeiro foi no próprio hospital, que foi espanto. Mas quem foi esse atrevido? E primeiro foi mesmo na família. Afinal, não aparece essa pessoa, porque afinal não aparece. E quando tive, todas as pessoas queriam saber se a criança é ou não é pessoa com deficiência. Uma coisa curiosa. Então, o engajamento na Demo, como a primeira associação, foi muito importante porque despertou não só a mim, mas a todas as pessoas com deficiência que aderiram ao movimento para podermos lutar. Na altura dizíamos, objetivo central é integração. Mas hoje já falamos de inclusão, da proatividade, da participação, da remoção de barreiras. E a outra coisa, por que a Associação das Mulheres? Porque no seio das organizações de pessoas com deficiência, as mulheres ainda são subjugadas. E nós, como Associação de Mulheres com Deficiência, o nosso foco
principal é a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, exatamente por causa dos estereotipos em torno da sexualidade. Será que ela faz? Como é que faz? Eu já disse a alguém, porque perguntou, como é que ela faz? Eu disse, não custa nada. Quando eu estiver a entrar no quarto com um homem, vai na fichadura, espreita, assim vais ver como é que eu faço. Não precisa muito. Então, para dizer que essas coisas nós ouvimos constantemente. Então, se nós queremos que a igualdade de género, o homem, existem problemas para contraírem matrimônio, casamento ou relacionamento para os homens, mas nas mulheres é muito acentuado, porque até dizem, esta não vai conseguir constituir família, esta não vai trabalhar para mim. Eu já tive relacionamentos em que a mãe dele dizia que meu filho tem que arranjar outra mulher porque esta aqui não vai conseguir fazer os trabalhos domésticos quando nós estivermos numa idade avançada, quem vai trabalhar para nós? Então, o porquê do movimento associativo é revolta, indignação, e o porquê da associação das mulheres. As mulheres, comparado com os homens, sofrem muito mais por causa exatamente de se questionar muito a sexualidade. Eu já tive uma empregada doméstica que ela olhava para as pessoas com deficiência que frequentavam a minha casa, dizia coitadinhos, coitadinhos. Eu disse, a senhora está a trabalhar para mim. Eu sou mãe, tenho filha. Significa que nós não podemos exercer a sexualidade. Ainda mais, eu na altura das cassetes, eu fui alugar uma cassete pornográfica. Eu disse, senhora, senta. Ela sentou, liguei a cassete. E quando começaram aqueles movimentos, no momento, ela, senhora, estás-me a dar azar, senhora, estás, o Nsingui está em Xangane, diz que está-me a dar azar porque está-me a mostrar. Eu disse, não, é para a senhora perceber que aquele prazer que aquelas pessoas estão a sentir, nós também temos o direito de sentir. Né? Então, é só para dizer que o engajamento na luta pelos direitos das mulheres é exatamente para desmistificar a questão da sexualidade, a questão do direito à família, a questão mesmo a questão do planeamento familiar. Muitas vezes uma mulher cega, quando vai ao pré-natal, dizem que vamos lhe dar injeção porque ela não vai conseguir tomar os medicamentos. Eu digo, mas quando ela tem malária, a prescrição são medicamentos, como é que ela toma? Então, deixa que a pessoa tenha a liberdade de escolha e a autonomia de dizer, eu quero fazer, quando não há nenhuma questão de saúde, quando não é uma questão médica. Em Moçambique não se faz nenhum teste para tomar os anticonceptivos. Não é como nos outros países que se fazem teste. Então, deixa que a pessoa se pronuncie, a não ser que seja uma questão médica. Então, tudo está tentei resumir, mas está em torno da exclusão, da discriminação. Isso me levou a ser, se calhar, a mulher que hoje sou. Muito forte. Já não fico revoltada, mas respondo na hora. Sim. Eu acho que eu ia pegar um pouco no que falaram e no que estava agora a falar nessa questão da saúde sexual e reprodutiva, planeamento familiar e etc. E gostava de pedir que falasse um pouco mais quais são os principais obstáculos, no caso de meninas e raparigas, no acesso não só à educação, falar um pouco também sobre isso. Hoje em dia, quais são os principais obstáculos no acesso à educação, no acesso e permanência na educação, e também ligar isso à questão da saúde, né? Especialmente a saúde sexual e reprodutiva, que já trouxe um pouco essa questão. Bom, de uma maneira geral, o acesso a serviços, de uma maneira geral, enfrentamos vários tipos de barreiras, que são as barreiras da atitude, as barreiras de mobilidade, as barreiras de comunicação, mesmo as barreiras institucionais. Então, para mim, quando se fala, por exemplo, dos direitos sexuais e reprodutivos, estamos a falar das barreiras de atitude, acho que são muito mais fortes e interferem diretamente na vida da pessoa. Mas também, se eu quero ir a um serviço de saúde, chego lá, não tenho a possibilidade de eu aceder, nós, por exemplo, que somos usuárias de cadeira de roda. Isso é uma violência. Eu quero chegar a um sítio, mas não posso porque não posso subir porque há dificuldades. E as colegas, posso chamar aqui, têm um mérito porque conseguiram fazer um ajustamento para nós estarmos aqui sem ter que passar por algum aspecto que põe em causa a nossa dignidade. Porque quando nos carregam, nós só consentimos, né?
mas viola um pouco aquilo que é a nossa dignidade. Então, a partir da altura em que eu vou ao hospital, né? Estou com um profissional de saúde, não tenho intérprete de língua de sinais, não é? O médico não se comunica comigo porque não fala a língua de sinais. Estou a chamar uma pessoa que não é quadro do setor de saúde para vir me dar o diagnóstico. Estou a violar aquilo que é a minha privacidade. Mas se o intérprete de língua de sinais estivesse lá pertencendo ao quadro, né, de pessoal, ele já está investido, né, para poder preservar aquilo que é ética e deontologia profissional. Não há de andar aí a falar que fulano tem HIV, fulano tem cancro, fulano tem... Mas se faz parte do quadro, ele como profissional tem que garantir o sigilo daquilo que é o diagnóstico da... Mas se eu trago uma pessoa de fora, quantas vezes a gente ouve pessoas levaram uma pessoa depois e diz, fulano tal tem HIV, mas se fosse só entre os profissionais de saúde, incluindo o intérprete de língua de sinais, não havia... Isso é uma violação. Então, para mim, as barreiras são as margens, mesmo a questão da educação. Eu conheço pessoas que desistiram de estudar ali na UP porque a casa de banho não era... Dizia, eu não posso conseguir ficar todo aquele tempo sem ir à casa de banho. E a questão da casa de banho, para mim, é muito mais grave que uma rampa. Porque uma rampa, uma pessoa me empurra um bocadinho, eu entrei. Mas casa de banho, se eu não entro, quem que vai fazer uma necessidade biológica por mim? Ninguém. Então, essas coisas são muito fortes, quer na educação, quer na saúde. Embora a saúde, a pessoa está doente, pode se calhar chega num estado em que pode ser apoiada, mas na educação, por exemplo, né? Eu vou deixar essa parte muito da educação para a colega aqui expressar muito, mas essas barreiras todas, se nós conseguirmos remover as barreiras, nós não seríamos pessoas com deficiência, ou seríamos? Eu chegar aqui a entrar com a minha independência, pegar as coisas, eu estaria a participar em pé de igualdade com outra pessoa. Então, se nós conseguirmos termos uma sociedade onde as barreiras são mínimas, porque há muito relativismo em relação às barreiras, nós tínhamos uma sociedade justa, onde as pessoas com deficiência poderiam participar. Sim. Podia falar um pouco sobre a experiência da ADEMO com estas escolas para crianças especiais, mais inclusivas, e também sobre um pouco das dificuldades de criar a escola e também de como é que é possível e quais as dificuldades das outras escolas também terem esta acessibilidade e serem inclusivas. Não são crianças especiais. Crianças com deficiência. Ok. Nós não somos especiais. Como a Benir de Morana sempre falava. Sabias que o termo correto é pessoa com deficiência? Durante muito tempo usaram-se expressões como inválido, deficiente ou portador de deficiência. Hoje, sabemos que essas palavras reduzem a pessoa à sua condição. A expressão pessoa com deficiência coloca primeiro a pessoa e só depois a deficiência, reforçando o respeito, a dignidade e a inclusão. Tem razão. Não somos especiais. Somos pessoas... Pertencemos à camada de diversidade humana. Somos diferentes. Somos diferentes, mas somos seres humanos com aquilo que a doutora Eufémia disse, com os mesmos direitos, mesmas oportunidades, mas que as barreiras que a sociedade tem nos limitam. Daí que os movimentos associativos lutam para que se reconheça a abordagem atual, que é a abordagem de direitos humanos. Nós somos seres humanos. Como seres humanos, há uma revolução a nível mundial. Não é só no nosso país, a nível mundial. Onde, em 2006, tomamos conhecimento em Moçambique, através de um parceiro, Handicap Internacional, com quem trabalhamos, que entrou aqui em 1996, assinado por esta mão, a Eufémia que não me deixa mentir. Trabalhamos juntas quando a Handicap montamos escritório na minha casa, no primeiro andar da minha casa, no bairro do aeroporto. Mostramos ao mundo que nós somos capazes. O que nos falta é oportunidades. Neste tomamos conhecimento de que nas Nações Unidas estava a decorrer um movimento da sociedade civil e da parte de alguns governos, membros das Nações Unidas, mas que achavam estranho
que Moçambique não estava representado. Começamos um movimento aqui. Em 2005, a DEMO já existia. Em 2005, fizemos um trabalho juntamente com o Ministério de Negócios Estrangeiros. Dissemos, não, o Ministério tem que estar lá. Como não tinham condições de ir para lá, indicaram o representante de Moçambique nas Nações Unidas como membro para participar nas reuniões. Isto começou a acontecer em fins de novembro de 2006. E em dezembro, na última Assembleia Geral de dezembro, foi aprovada de que deve existir uma convenção específica dos direitos das pessoas com deficiência. E esta convenção foi assinada por 30 países a 12 de janeiro do ano seguinte, de 2007. E Moçambique, com o trabalho que nós estávamos a fazer e a pressão, conseguimos finalmente que Moçambique fosse um dos 30 países que assinaram a convenção. Mas foi um processo. Então, dizer que a garra de luta, começamos lá na DEMO, por quê? Porque são princípios da DEMO. Nós falávamos de sensibilização e integração social, como a minha colega falou. Mas o evoluir dos anos, acompanhando os movimentos que nós fomos crescendo, fomos aprendendo, fomos investigando, fomos aumentando conhecimentos para saber o que nós sabemos hoje. E uma das coisas muito importantes que a Convenção trouxe são os princípios. Respeito pela dignidade humana. Nós somos seres humanos. Não discriminação. Terceiro princípio, equidade de gênero. Quarto princípio, igualdade de oportunidades. Quinto princípio, como é? Inclusão. Universalidade. Não é inclusão, espera. Sim, a palavra inclusão. Está no sétimo, né? Sexto ou sétimo? Não me lembro. Eu não trouxe o documento. Às vezes depois me perco porque tenho que ir ver a cábula, as datas, as coisas. A inclusão social. A inclusão. A palavra inclusão. E depois outra. Qual é mais? Outro princípio. Não me lembro de cor, mas esses são os essenciais. a universalidade, essas coisas. A universalidade. A universalidade é um dos primeiros princípios globais, quando ainda se introduz a matéria. O desenho universal, a diversidade humana, a participação, que é muito importante. Quando se fala de inclusão, infelizmente no nosso país, fala-se de inclusão, mas a inclusão é diversa. Tu tens a inclusão em tudo, em termos de não discriminação, em termos de igualdade de oportunidade, em termos de dignidade humana, em termos de igualdade de oportunidades, no âmbito social, no acesso ao direito à informação, que ela colocou um bocadinho, acesso à comunicação, que ela falou, acesso à informação, acesso à educação, acesso à saúde e reabilitação, acesso à formação e emprego. E a questão da acessibilidade. É a acessibilidade que estava a faltar. Acessibilidade. São princípios fundamentais. E quando tu deixas de fora, falas de inclusão. Inclusão apenas por homens e mulheres. Só. Não é. Por alguns empresários. Uns mais pobres, outros mais ricos. Não é só inclusão. Inclusão significa que eu, como cidadão, tenho direito a ser cidadão. Tenho direito à cidadania. O tal respeito pela dignidade humana. Como respeito à minha dignidade, eu tenho todos os direitos que qualquer cidadão deste país tem. Eu não posso ser discriminada. O governo assinou, no âmbito de o protocolo, como é que chama? A Convenção contra a Discriminação,
Mas esquece-se que nós continuamos a ser discriminados. Não propositadamente, mas por causa das barreiras que nos rodeiam, por causa das tais atitudes negativas que ela disse, nas mentes das cabeças das pessoas que olham a deficiência, que tem a ver com a abordagem e o crescimento da área da deficiência. Poderemos abordar num outro tema, se estiverem interessados, que podemos gravar outros assuntos, né? Para abordar isto, porque isto deve ser ensinado às pessoas. Há inclusão social, há inclusão económica, há inclusão em todos os setores de prestação de serviços. Ela falou um pouco dos provedores de serviço. Tu tens a sensibilização, tens a consciencialização, tens a mobilização das comunidades, tens os provedores de serviço e tens os decisores, que é a tal advocacia. E nós estamos envolvidos em tudo isso, como a demo. Quando começamos, apenas falávamos da integração e falávamos da sensibilização. Mas sensibilizar só, sem tomar consciência, é da boca para fora. Ninguém faz. Eu ia voltar só para insistir um pouquinho e perceber os desafios que ainda persistem para nós termos pessoas com deficiência e mulheres, e em particular mulheres, meninas com deficiência. Quais são os desafios que ainda existem no acesso e permanência na escola e no ensino de um modo geral? Aqui surge a minha história como membro fundadora, a título singular e a título como ADEMO, na criação do MEPT. Tu conheces a história, quando completou 20 anos, gravaram, tem vários spots com várias informações que depois foram retiradas só algumas partes, onde eu falo como é que nasceu o MEPT. Com a Zaida, eu fiz parte da equipa com a Zaida. Os nossos BIs, as nossas certidões, é que serviram de documentos para constituir o MEPT, que hoje é o que é. Constituir o MEPT como membros fundadores. E nos estatutos atuais, não existe nada para os membros fundadores. Você sai dos coisas, dos movimentos ali, você é esquecido, mas nós fizemos muito pela educação e continuamos a fazer. A partir daí, como membro do MEPT, eu estava na revisão curricular, trabalhei na planificação curricular no INDE, trabalhei na investigação pedagógica, trabalhei na língua, segunda língua, com a Elizabeth Sequeira, que ela está na questão do bilinguismo, com o Dr. Marcos Colarinho, lembras? Foi nosso colega que morreu em Tete, num acidente, trabalhou no INDE, éramos trabalhadoras do INDE, e produzimos livros. Eu era pela área de português, língua portuguesa. O livro da primeira classe, segunda e terceira, tem o meu nome, embora na altura não se punha nome, punha-se MEC, Ministério de Educação e Cultura, que era o nome que atualmente voltou à tona, agora é outra vez MEC. Mas a educação foi crescendo. Se falar com a doutora Graça Machel, ela conhece muito bem a minha história. Fui crescendo, fui evoluindo e fui estudando. Então, aqui, a garra de continuar a lutar. Porque nós privilegiamos na demo os princípios fundamentais. A sensibilização, a integração social, o acesso à educação, acesso à formação e emprego, a reabilitação, acesso à saúde e reabilitação. E hoje acrescentamos mais a diversidade, a inclusão. A inclusão significa a minha participação, a integração. O conceito de integração que nós sabemos hoje. Tu fazes parte do grupo, mas não participas. A inclusão, faz parte do grupo, interage e participas no grupo. Não é só para o inglês ver, quando está ali, dizer que estás lá incluída. Não. Inclusão significa eu participar, eu interagir, eu ser capaz de decidir aquilo que eu quero, como cidadão. Certo. A nossa cidadania. Certo, obrigada. Ia perguntar também a Eufémia, quais são, e já tinha falado um pouco, não só da questão da rejeição, da discriminação, mas também da vulnerabilidade a diversas formas de violência.
A Eufémia podia falar um pouco desta questão das violências às quais as mulheres com deficiência estão expostas e também até que ponto é que os serviços públicos que nós temos conseguem estar responsivos àquilo que são as vossas necessidades? Bom, eu penso que as mulheres com deficiência estão expostas a diversos fenômenos e são vulneráveis. Uma das questões fundamentais é a falta é a questão de não ter tido oportunidade de estudar. Então, isso as torna muito vulneráveis. Perguntou aqui a minha colega a questão de quais são os desafios, né? Um dos principais desafios, se olharmos para as pessoas da minha geração, é que tiveram pais que privaram sobretudo das raparigas. Numa situação que temos homem e mulher, a rapariga sempre era... Os pais proteção em excesso. Então, eram demasiadamente protegidas e não lhes davam oportunidade de ir à escola. Resultado, são da minha geração e não estudaram. E as que conseguiram ir à escola, quando vão à escola, encontram muitas barreiras, acabam desistindo, né? Eu, por exemplo, eu poder estudar na escola, no ensino primário, eu não andava. Eu andava de gatas, então comecei com 9 anos já a me apoiar às paredes. Então meu pai tinha que pagar alguém para me levar nas costas para eu poder estudar e ficar à minha espera até eu sair. Então não são muitos pais que podiam fazer isso. Então a questão da pobreza, né? O não ter tido oportunidade de ir à escola e as famílias maioritariamente são pobres, não é? E hoje temos mulheres da minha geração que não têm escola e são pobres. Muitas vezes elas estão expostas à violência porque aquelas que conseguem ter uma relação muitas vezes são submissas. Primeiro porque conseguem um parceiro, né? Mas elas muitas vezes têm que fazer sacrifícios a dobrar para se fazerem valer como mulher. E eu tenho exemplos, estou numa associação de mulheres, tenho mulheres que muitas vezes sofrem violência, vêm e dizem que meu marido me abandonou, me violentou. Eu disse, ok, temos a Muleide, temos a Associação de Mulheres de Carreira Jurídica, vai lá. Foi a Muleide, chegou lá, 2, 3 semanas vem, diz, senhora Eufémia, eu fui retirar a queixa porque pelo menos o meu marido me dá um saco de arroz. Então, a pobreza. Então, a questão da pobreza é vulnerável por causa da pobreza. E a outra coisa, se consegue um companheiro ou um parceiro, sou uma mulher com deficiência, né? Muitas vezes até o companheiro, às vezes, é uma pessoa com deficiência. Mas porque ela quer se fazer valer como mulher, não tem capacidade de diálogo. Dizer isto não consigo. Porque se ela diz que isto não consigo, tem medo de ser deixada. Muitas vezes ela faz sacrifício, por exemplo, de ir levar o balde para tomar banho, enquanto que ele pode. Mas se ela disser que não pode, ter que fazer, eu não vou ficar contigo, você não aguenta, e então ela se sujeita. Então isso é vulnerabilidade. Tem medo, não tem capacidade de negociar, não tem capacidade de diálogo, não tem capacidade de se impor como mulher, fragilidade, questões financeiras, questões emocionais. Então, ela está vulnerável a estes fenômenos e também a sociedade. Cá entre nós, uma mulher quando não tem marido, o que é que a sociedade diz? Pior quando és uma mulher com deficiência. E eu tenho vizinhos que eu não posso... Quando tenho dificuldade... Na minha casa só somos mulheres, né? Não sou casada, só somos mulheres. Há uma coisinha, eu tenho que pedir ao meu vizinho porque é para vir me apoiar. A mulher fica mal disposta. Por quê? Porque eu sou uma mulher que não tem marido. Aquela ali trabalha, aquela ali é diretora, o meu marido pode me deixar para ela. Então, constituímos uma ameaça, né? E algumas mulheres, como têm receio de ser conotadas como mulheres sem marido, muitas vezes se sujeitam a um homem só para a sociedade dizer que tem marido. Então, isso é vulnerabilidade porque não consegue ser ela mesma. Né? Não consegue ser autêntica porque teme que a sociedade lhe conote, porque é uma pessoa com deficiência não conseguiu ter marido. Então, acaba a primeira oportunidade, ela fica aí porque quer mostrar à sociedade que tem marido. Não consegue dizer que... Não consegue ser... autoestima, autodeterminação. Então, ela está vulnerável a muitos fenômenos sociais, às questões culturais, às questões de pobreza, à questão de ela
a todo custo querer marido, a questão se calhar muitas vezes até porque quer filho, não olha quem é o parceiro, mas porque quer filho, porque dizem que o filho é não sei o quê. Está aqui a doutora Farida, ela não tem filho, mas ela é feliz do jeito que ela é. Mas muitas não têm essa capacidade de perceber que a felicidade não é aquilo que a sociedade impõe, mas é aquilo que eu, como pessoa, tenho que ser autêntica e fazer as minhas próprias escolhas. Não está a vulnerabilidade à falta de educação, né? Porque o contexto tornou a ela uma pessoa não escolarizada, então não tem capacidade de se firmar. Então, são esses fenômenos que estão em volta da mulher que a tornam muitas vezes mais vulnerável porque em relação àquilo que ela é. Porque a questão da deficiência, como disse a doutora Farida, é uma questão transversal. A inclusão de que nós falamos é a inclusão em todos os domínios da vida, não é? Eu tenho que estar inclusa na escola, tenho que ter condições. Quando dizíamos a questão do desafio na escola, eu vou para a escola, mas a escola não está preparada para me receber. Será que temos um professor que sabe lecionar a língua de sinais? Será que encontramos materiais didáticos para que uma pessoa com deficiência visual possa perceber o que é o globo, ver? Não temos. Então, são esses desafios que muitas vezes tornam o sistema de educação ou a educação frágil de tal maneira que as crianças com deficiência não aprendam na escola. Sim. Eu acho que vou pegar nesta questão que está a colocar das dificuldades de educação, na questão das vulnerabilidades e da dependência econômica que muitas mulheres se encontram por causa também desta questão da educação, para fazer o link com a questão do acesso ao emprego, né? Que também falou já bastante indiretamente desta questão. O que é que mais dificulta a inclusão laboral das mulheres com deficiência? São para mim, são dois fenômenos fundamentais. A questão da discriminação. Muitas vezes, olhando... Porque algumas pessoas com deficiência que estão a trabalhar estão na função pública. Porque a função pública é que aprova as leis, as políticas, não tem como não admitir as pessoas com deficiência quando é possível admitir. Mas o setor privado, primeiro tem medo de que a sua empresa não vai ter rentabilidade, não vai render, porque a pessoa com deficiência vai ter muito porque nos consideram de doentes. Vai faltar, vai não sei o quê. Então, logo a priori, faz um concurso, vê que é uma pessoa com deficiência, logo é excluída. E a outra questão é a falta, muitas vezes, há um concurso, se calhar a pessoa não reúne os requisitos, né? Então, aí não pode concorrer porque se calhar não reúne os requisitos. Mas, ultimamente, nós já temos jovens com deficiência que já escolarizadas, já temos jovens com deficiência que têm cursos técnico-profissional. É a questão da atitude. Então, são dois fenômenos. A questão da atitude do empregador, que não reconhece a diversidade e não quer criar condições para manter o seu colaborador, porque é preciso fazer um ajustamento. Algumas coisas tem que haver uma acomodação razoável para a pessoa permanecer. Se eu estou num serviço que tem escadas e sou admitida, era suposto que o patrão criasse condições para eu entrar. Hoje até estava num evento em que estava a dar exemplo. Desculpa a redundância, houve não vou mencionar com detalhes, mas uma pessoa responsável sofreu um acidente, ficou na cadeira de rodas, aí a instituição teve que correr para fazer rampa, só percebeu que era importante ter acomodação razoável porque aquele dirigente ficou na cadeira de rodas. Então, os desafios é que o empregador sente-se a perder quando cria condições para a pessoa com deficiência estar lá. Né? E, por outro lado, estamos com dificuldade dos próprios centros de formação. São quantos centros de formação que podem acomodar a diversidade? São poucos, mas estamos aqui a falar da transversalidade. Significa que a transversalidade tem que mexer com tudo. Aprovou-se agora a lei número 10 para 2024. Aquela lei orienta para muitas coisas, inclusive também, como é que se chama em termos jurídicos, a revogação de muitos instrumentos normativos, não é? Como estamos agora no processo de elaboração do regulamento, espero que depois da aprovação do regulamento as políticas sejam ajustadas, as pessoas percebam que é preciso fazer ajustamento razoável ou acomodação razoável para a empregabilidade das pessoas com deficiência. Então, o desafio está nos empregadores,
na sua atitude e também na formação, que temos que investir na formação, que é para as pessoas com deficiência terem enquadramento. Eu gostaria de pegar no que ela está a dizer, claro. não para falar do setor laboral, mas sim para falar o acesso à saúde. As políticas para tu teres acesso, teres saúde, para poderes ter acesso à educação, poderes ter acesso à formação e à empregabilidade, tu tens que ter saúde. E as políticas públicas ligadas à área da saúde deixam muito a desejar. Isto para dizer que a saúde é fundamental. E o tratamento, o atendimento às pessoas com deficiência, que eu fui ouvir a experiência de trabalho, é fundamental. Como tu tratas, porque tu te sentes discriminada, humilhada, violentada na maneira como te tratam. Talvez por ignorância. Não propositadamente, por ignorância. Mas, quando tu vais dar à luz, ela tem essa desgraça ou privilégio de ter dado à luz, é insultada, é humilhada. Como você é assim? Quando você chora ali, ter dores, qualquer mulher, na hora do parto, tem dores, chora e grita. Elas sabem o que é que te dizem? Quando você aceitou assim como você é, não sabia que isto é assim, agora aguenta. É o que te dizem isso. O que é isso? Não é violência? Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas como atender pessoas com deficiência. A questão da acessibilidade É geral. é transversal e cria muito embaraço. Eu falei da casa de banho, mas qualquer dia nós vamos cair a sermos carregados. Eu frequento muito o VIP, faço parte daqueles grupos que reúnem lá dos suplementos. Então, ali não há elevador. Então, quando ela cai, depois não há seguro, eu até não estou preocupada com seguro, estou preocupada com a minha segurança. Porque um dia a pessoa cai, vai cair, vamos dizer, você aceitou ser carregada, mas nós queremos participar. Então, a questão da remoção de barreiras é fundamental em todo o sítio. Estamos a falar da saúde, estamos a falar da educação, estamos a falar do turismo, em recreação. Então, a questão da acessibilidade é transversal e é fundamental para o bem-estar e equilíbrio emocional, porque isso desgasta muito. Eu ia mesmo para a nossa última questão, e talvez pegando numa deixa também que da Fárida sobre as políticas públicas, particularmente ligadas à saúde, disse que ainda deixavam muito a desejar quanto a esta questão das pessoas com deficiência. Mas eu queria pedir que vocês olhassem de uma forma geral. Nós temos leis, temos algumas políticas públicas que tocam nesta questão específica dos direitos das pessoas com deficiência. O que é que vocês sentem que ainda está a faltar e a falhar para nós conseguirmos ter um Moçambique que é mais acessível, que é mais inclusivo e que está adaptado e que cria as condições para que as pessoas com deficiência possam estar em todas as áreas de forma ativa? Eu penso que o problema... Bom, eu vou falar em duas vertentes. Eu penso que o problema... nós temos políticas públicas, não é? Mas essas políticas públicas têm muitas lacunas, né? Temos a política, a lei, né? Essa lei específica que foi aprovada no ano passado. Okay, a lei número 10. A lei número 10. Já estamos felizes por essa lei, que já existe. Embora eu penso que daqui a algum tempo temos que fazer a revisão para ver alguns aspectos que se calhar não nos confortam. Mas já existe. Temos muitos instrumentos normativos. Eles têm lacunas. A lei do trabalho, por exemplo, ele especifica mais a questão da deficiência física. E mesmo a questão da deficiência física não aborda de forma profunda. Mas existem instrumentos. Temos o Sistema Nacional de Educação, que preconiza a educação para todos. Temos muitos outros instrumentos em áreas específicas. Mas o grande desafio é a implementação por causa da atitude das pessoas.
por causa da atitude dos provedores de serviço e também o desconhecimento, para além de não falar da corrupção. Não podemos falar de aspectos de implementação da política sem falar dos aspectos da corrupção. Muitas vezes, algumas coisas são direcionadas, mas as nossas atitudes, que acabam desaguando em muitos aspectos, acabam fazendo com que a pessoa com deficiência fique em último plano. Não está na lista das prioridades. Então, as políticas públicas existem, têm lacunas, mas algumas existem e podia muito bem se implementar, mas em termos de implementação, eu posso dizer que mesmo se nós formos a fazer monitoria, porque nós estamos a falar aqui por uma questão de vivência, somos ativistas, aquilo que nos é reportado pelos nossos membros, aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós observamos, mas mesmo se nós formos a fazer uma monitoria para ter evidências, as políticas públicas em Moçambique não são implementadas de uma forma geral. Inclusive os provedores que deviam fazer andar as coisas, muitos não conhecem. Chegas numa instituição, tu dizes que isto aqui é meu direito, ele não sabe. Então há muita desinformação, né? Há muitas atitudes negativas, mesmo para aqueles que conhecem, pensam que é um privilégio. Muitas vezes até confundem com privilégio. Quando eu chego numa instituição, quero para ser atendida, muitas vezes as pessoas não olham de bom tom. Muitas vezes dizem, por que as pessoas questionam-se? Mas o facto de eu chegar num sítio ter que ter prioridade, as pessoas não entendem que é uma compensação, porque eu estou numa situação em que para eu chegar ali, quanto tempo levei para chegar lá? O que significa eu estar ali muito tempo, depois voltar para casa? Se eu vim de chapa, se eu não vim de chapa, os chapas me rejeitam. É outra abordagem também que a Farida tocou um pouco em termos, numa análise comparativa. Em Moçambique, nós não andamos no transporte público. Então, são desafios que começam desde a altura em que a pessoa nasce. Como é que eu vou chegar no sítio X? Então, era mesmo para dizer que as políticas públicas, mas existe, acho que a política dos transportes. Quando a gente pergunta por que não há um transporte, por que não importam um transporte adaptado? Vão te falar de recursos, mas há pouco tempo foram lá importar aquele tipo de autocarros que não serve para nada. Então, não posso questionar porque não conheço o orçamento, mas eu acredito que quando se fez um estudo, tinha em vista que é para todas as pessoas, mas por que depois vem um autocarro? A questão das estradas, Moçambique não tem estradas. Estudos para termos aquelas pontes aéreas, sei lá o quê, mas por que não acontece? Porque as pessoas com deficiência não estão na lista das prioridades. Então, a vontade política também conta. Sim, fundamentalmente. Fundamentalmente. Pode haver, aparentemente, essa vontade é da boca para fora. Quando eu digo consciencialização, significa apropriar-se. O que é que significam os conceitos que dizem respeito às pessoas com deficiência? Estes conceitos só sabem usar as palavras, não sabem interiorizar nem interpretar o que é que realmente essas palavras significam. A lei existe. Moçambique até está na fama de que é um dos melhores do mundo com políticas bonitas. Mas vamos aos mecanismos de implementação. Vamos às estratégias de implementação. Nota 2. 2 até é muito. É muito. Até é muito. Para não dizer nota 0. Né? Sabias que Moçambique tem uma nova lei de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência? É a Lei número 10/2024, aprovada em junho. Ela reforça o direito à acessibilidade, à inclusão e à participação plena na vida social, econômica e política do país. E na parte da orçamentação, o investimento que vai também para não contempla. Não há planificação inclusiva. Então há políticas sem investimento, sem orçamento. Exatamente. E a planificação não é inclusiva. Não é inclusiva. Porque se a planificação fosse inclusiva, quando a gente diz que a deficiência tem custos, a deficiência tem custos. Para eu ter uma cadeira como esta, eu não ganho para ter uma cadeira como esta. Então, quando a gente fala de proteção social, tem que haver uma proteção social inclusiva. Não é eu me darem, quer dizer, eu seguir aqueles parâmetros porque tenho vulnerabilidade, aquele nível, mas
só em si a deficiência tem custos. Então tem que haver alguém. Há países, por exemplo, que são suportados os custos da deficiência. Sim. Para a Vários pessoa países. participar em pé de igualdade, significa que tem que haver uma parte que é compensada, que é para a pessoa estar em pé de igualdade, porque a deficiência tem custos. Então, são a nossa advocacia para as questões da deficiência tem a ver com inclusão. A inclusão é proatividade, a inclusão é participação, a inclusão é remoção de barreiras, a remoção é independência, autonomia e segurança. Esses aspectos todos é que tornam o processo inclusivo, é que tornam a pessoa estar inclusa. Não, porque antes falávamos de integração. Integração é juntar. Você está lá. Aquilo que a gente vê no parlamento. As mulheres estão lá, mas quem são as mulheres que estão lá a nos defender? Aí é que é o problema. Porque se está lá uma mulher que só está lá para aumentar o número, não é isso que nós queremos. Estarmos lá, dizer que estão lá, elas também estão. Mas elas estão... Será que têm condições para elas poderem participar? Será que está lá o intérprete, por exemplo, se estivessem aqui a interpretar uma pessoa com deficiência auditiva, tinha que ter o intérprete de línguas de sinais, senão não estaria a fazer nada, não é? Se nós estamos a falar, por exemplo, chega aqui uma pessoa com deficiência visual, este cenário todo tem que estar descrito para eles também estar aqui. Sim, então, quando nos dizem, estão lá representadas as pessoas, mas essas pessoas, será que têm condições para elas próprias serem proativos, elas próprias transmitirem a mensagem? Há espaço para isso. Muitas vezes falamos que temos que estar nos espaços políticos, nos espaços políticos e não sei o quê. Quantas vezes nós dizemos que aquelas cabines eu não posso entrar e ter um voto secreto? Já dissemos muitas vezes. Sim. Quantas vezes nós dissemos que uma pessoa com deficiência visual não tem voto secreto? Porque ele vai ali, mas alguém tem que riscar. Quer o A, ele pode riscar o B. Então, isso não é participação política, isso é utopia. Então, quando a gente fala de inclusão, participação, é que a pessoa tem que chegar lá sozinha com autonomia a votar. A pessoa tem que chegar lá, entrar sem ter que dizer, estou a pedir para afastar. Porque eu digo mesmo, estou a pedir para afastar, eu quero votar. Porque o meu voto pode estar, como é que se chama? Quando está ali alguém a espreitar, pode ser... Como é que se chama quando há aquelas coisas que Fraude? Não. Sim, porque a pessoa espreitou ou a pessoa me cochichou. Então, essas coisas todas significa que a cabine eu tenho que entrar. Então, são essas coisas, quando a gente bate na tecla de inclusão, significa que a inclusão é muito ajustamento, tudo isso faz parte da inclusão. E essa é a nossa grande luta. Queremos estar, queremos participar, queremos ser atendidos com dignidade. Quando me carregam, me estão a violar a minha privacidade. Amanhã vou para o VIP, ter uma sessão lá. Mas vão me carregar. Já falei com a pessoa, prometeu, mas liguei para lá, dizem que o elevador não está funcionando. Eu estou a fazer esse trabalho há bastante tempo com o Hotel VIP. E o que nós... vou às reuniões, eu disse ultimamente, eu recuso que me carreguem. Criem condições. Sim, claro. Mas claro. O que é que vai fazer? Quando a gente... Desculpa, doutora. Quando nós fizermos denúncia pública, onde são aqueles, somos conotados, mas nós não vacilamos. Sim. Que mensagem final talvez podiam deixar? Primeiro ia pedir que deixassem qual é o vosso sonho para as futuras gerações de mulheres moçambicanas, mas também uma mensagem para aquelas pessoas que não têm deficiência se tornarem aliadas da causa das pessoas com deficiência. Eu acho que o apelo que eu poderia deixar para uma sociedade mais justa e inclusiva, empatia, solidariedade, compaixão, saber que hoje sou eu, amanhã pode ser tu. Mas não viver com medo. Dizer que, se eu ficar uma pessoa com deficiência... Uma vez estava numa palestra a falar sobre a questão dos edifícios públicos, não sei o quê. Alguém levanta... eu tenho que construir uma casa, pensar que um dia vou me tornar uma pessoa com deficiência. Eu disse, a resposta está consigo. Que eu não ia responder. Então, para nós termos uma sociedade justa, nós temos que perceber que uma pessoa, minha mãe não estava na cadeira de rodas, não anda até agora, mas anda com andarilho. Minha mãe, a idade, há muitas coisas que contribuem para a pessoa se tornar uma pessoa com deficiência. Então, para termos uma sociedade, temos que ter empatia.
temos que ser solidários, temos que respeitar as diferenças, que a sociedade nunca pode ser homogênea, né? Muitas pessoas até são excluídas porque, nos chapas, por exemplo, e vais ocupar 2 cadeiras, tens que pagar por 2 pessoas. Isso também é uma forma de discriminar, né? Porque és escura, e aquela pessoa é escura. Então, nós temos que ser pessoas que respeitamos as diferenças. Para termos uma sociedade justa e inclusiva, é preciso perceber que a dor daquele também pode ser minha dor. Então, para mim, a solidariedade, não é? A empatia, né? O respeito pelas diferenças são fundamentais para podermos ter um Moçambique. E, acima de tudo, também a implementação de políticas. Os decisores têm que olhar para estas questões da deficiência como questões delas, não daqueles. Exato. Porque às vezes dizem, são aqueles. Já começaram. Dirigentes, quando têm pessoas com deficiência, escondem. Resolvem o problema dele porque tem dinheiro para criar as condições, mas quando olha para si, até diz, são aqueles, já começaram. Então tem que perceber que as políticas que eles aprovam não é para eles irem fazer consultas na África do Sul e virem nos caixões na África do Sul. Essas políticas são para implementar aqui. E para as mulheres é preciso, nós como mulheres, sabermos que muitas vezes nós não conhecemos a política, não conhecemos aquilo que nos rege como mulher. Nos sujeitamos por causa de temer, perder, temer represália, muitas vezes dizer que alguém me dizia, eu te admiro, doutora Eufêmia, é autêntica. Eu disse, eu não posso ser falsa comigo mesma. Então, nós como pessoas com deficiência, também temos uma responsabilidade muito grande para podermos mudar esta sociedade. Não basta exigirmos, mas nós também temos que ser exigentes conosco mesmo e temos que, em cada passo que a gente dá, não deixar passar uma situação de discriminação. Eu, quando chego num sítio, alguém me discrimina, eu mesmo não nasci assim, a pessoa assusta-se. Há uma situação de discriminação. Eu digo, eu mesmo nem nasci assim, a pessoa não sabe. Então a pessoa assusta, vem a correr, porque até pensa que vai cair e se tornar uma pessoa com deficiência. Isso significa agiram num ato de discriminação. Naquele momento você reage. Não precisa ir chorar em casa. Não precisa. Então, todos nós, pessoa com deficiência, família, o Estado, como responsabilidade, quando digo Estado, estou a falar organizações da sociedade civil, o governo, todos nós somos responsáveis para mudarmos essa sociedade. Outros serem empáticos, serem solidários e nós sermos proativos e lutarmos pelos nossos direitos. E sermos humanos. Sim. Principalmente no atendimento público. Muito Tu obrigada. hoje estás bem, saudável, não te esqueças que amanhã podes ficar doente. E aquilo que fazes sofrer os outros, não vais gostar que sintas no teu próprio corpo. Mensagem fundamental para todos, do Rovuma a Maputo até a nível mundial. Nós lutamos pelos nossos direitos, pela nossa dignidade. Respeito pela dignidade humana e pela diversidade. Arrematar. Muito obrigada. São ótimas Obrigada. palavras para terminar. Muito obrigada. Obrigada mesmo, foi muito bom ouvir e aprender. E refletir. Acompanhe agora esta história de vida revolucionária. Olá, eu sou Benilde Mourana, sou formada em Direito e tenho um mestrado em Sociologia de Desenvolvimento Rural. Sou natural da cidade da Beira, entretanto fiz todo o meu ensino, quer seja primário, quer seja secundário, não é? Na cidade da Beira. Entretanto, mais tarde que de facto passei, não é? Para a cidade de Maputo, que era para continuar com os meus estudos. Entretanto, eu sempre quis fazer o curso de Direito, talvez pelo fato de ser um curso associado à Justiça, então desde sempre tive o cuidado, não é? De estar do lado das pessoas que de facto mereciam algum tipo de justiça. Então creio que isso contribuiu para que eu fizesse o meu curso. Portanto, venho de uma família humilde, não é? De 7 irmãos, eu sou a penúltima dos meus irmãos, sendo neste caso 4 mulheres e bastantes homens.
e o bairro em que eu nasci, sempre digo que foi um bairro que contribuiu provavelmente para que me tornasse na pessoa em que sou hoje, porque existiu muita solidariedade, não é? Num bairro em que cresci. Então, eu tenho sempre orgulho de lembrar de onde é que venho e justamente falar desta solidariedade que sempre carrego comigo por conta do local onde saí. Então, relativamente aos desafios que eu já tive, enquanto criança eu não me lembro de ter passado por muitos desafios. Eu digo que se calhar os meus maiores desafios comecei a tê-los, não é? Já na fase adulta, mas principalmente quando tive a minha filha, não é? Neste caso a minha segunda filha, a Luana, que é na verdade o fruto do convite que tenho para participar neste programa sobre a deficiência. Então, a primeira maternidade foi uma maternidade muito boa, correu muito bem, mas a segunda, aí é que comecei de facto a ver-me, não é, como mãe e como mulher no verdadeiro sentido. Hoje, quando nós temos uma criança com deficiência, creio que acabamos nos despindo de tudo, não é? Que é para dar todo o tipo de apoio necessário a esta criança. Então, foi uma maternidade em que ninguém, pessoalmente não contava, e sempre digo que ninguém conta, não é? Que possa ter uma criança com deficiência. Então, mesmo aconteceu comigo. Não pensei que um dia pudesse carregar, não é? Nos meus braços uma criança completamente dependente, não é? Com deficiências múltiplas, mas foi o que aconteceu. Então, para mim foi um choque, primeiro porque eu nunca havia ouvido falar de doenças raras. Então, saber que a minha filha nasceu com uma doença rara foi um choque. Então, tive que primeiro perceber o que é isto de doenças raras, para depois, não é? Aceitar o meu luto, não é? Fazer o meu luto, desculpa, para depois aceitar a condição da minha filha. Então, foram anos que tive, não é? Que passar até, de facto, entrar para o processo da aceitação da minha criança. Então, olhando para tudo que passei, também não nego que tive momentos, não é, muito bons. Eu digo que com a minha filha, não é, aprendi muito, não é? Digo sempre que ela levou-me para um mundo diferente, um mundo em que nós provavelmente não precisamos nos comunicar por palavras. Um simples olhar já diz muito, não é? A minha filha não falava, então a partir do olhar dela eu já sabia, não é? Se ela estava bem ou se estava mal. Então é um mundo que eu digo que é muito bonito e que só vai perceber de facto quem tiver interesse de eu perceber. Então, das vitórias, não é, que eu tive nesta área da deficiência foi ter criado a cooperativa, a Luana Semeia Sorrisos, que é esta agremiação em que fazem parte diferentes mulheres, fazem parte diferentes crianças, não é? São crianças também com diferentes tipos de deficiência. Então, ter feito parte da criação desta cooperativa foi um aprendizado. Provavelmente, quando eu comecei com o início da criação da cooperativa, não pensei que pudesse ter tanto apoio quanto tive. Então, é algo que me torna eternamente grata, porque foi a partir desta cooperativa que eu pude ajudar várias mulheres, pude ajudar também várias crianças. Então, hoje eu passo por alguns sítios, eu provavelmente cruzo-me com várias mães, não é? E já aconteceu isso de eu não me lembrar, mas elas lembrarem-se justamente pelo apoio que tiveram por via da cooperativa. Então é sempre bom e é gratificante. Entretanto, tem várias outras vitórias. Já no ano passado eu lancei um livro, porque eu digo que todos nós temos uma história. Então, o mais importante é aquilo que nós fazemos com a nossa história. Então, a partir da história que eu tive com a Luana, eu lancei o meu livro, que está disponível em algumas livrarias, quer a nível de Maputo, quer a nível da Beira também, que é o Arara, um enxoval em cadeira de rodas. E é, na verdade, um livro que eu conto, não é, toda a história enquanto mãe de uma criança com deficiência. Então foi um livro também que foi bastante difícil escrevê-lo, porque cada vez que o fazia eu tinha que reviver a minha história, tinha que reviver os momentos mais difíceis, não é, incluindo a morte da Luana, mas foi uma forma que eu encontrei, não é, de superar
o meu luto e até passar a minha história a várias outras mulheres que provavelmente estejam em situação semelhante à minha. Então, olhando para aquilo que são os desafios da área da deficiência, primeiro eu devo reconhecer que nós já demos passos muito grandes, não é? Na questão da deficiência, nós temos um acervo legislativo muito bom desde a Constituição da República, temos a Convenção de Direitos e Deveres da Pessoa com Deficiência, e o maior ganho foi a lei, não é, de promoção e proteção da pessoa com deficiência. Então, é uma lei que está muito bem feita, não é? E é uma lei que, felizmente, nós, como cooperativa, tivemos o privilégio de participar e de contribuir também, não é? Naquilo que foram alguns inputs, não é? Para esta lei. Então, a lei já está aí disponível a todos nós, mas, entretanto, também há ainda alguns desafios que eu espero que possam constar no regulamento desta lei. Por exemplo, uma das questões é mesmo a nível do diagnóstico. Muitas vezes nós falamos da questão da deficiência, mas principalmente para nós que somos mães, que temos uma criança com deficiência, também preocupa-nos muito a questão do diagnóstico. E nós, na altura em que esta lei foi feita, nós levamos a questão, por exemplo, do diagnóstico da figura de cuidadoras, mas infelizmente na altura creio que já era tarde, não houve a possibilidade de inserir. Mas é algo que sentimos a falta. Então, o diagnóstico, principalmente, tudo começa a partir de um diagnóstico. Eu sei que muitas vezes as pessoas olham e dizem que o diagnóstico não pode ser o fim. Não pode ser o fim, mas o diagnóstico é sempre também o princípio, não é? É o princípio porque é a partir de um diagnóstico que nós sabemos qual é o melhor tratamento, não é? Que se pode dar a uma criança. Então, é através deste diagnóstico que esta equipa médica vai ver, de facto, o melhor caminho para se chegar, não é? A algum tratamento e, quiçá, para algumas doenças que tenham cura, não é? Desta criança. Então, é importante que haja, de facto, este diagnóstico. E para nós, como mulheres e mães de crianças com deficiência também, a questão do diagnóstico é importante porque sempre dizemos que há sempre a possibilidade, não é? De haver uma reincidência, porque estamos a falar de doenças de foro genético, então pode sempre voltar a acontecer. Então, se tivermos um diagnóstico, nós temos esta possibilidade de poder despistar, não é? Ou tomarmos uma decisão que acharmos melhor, não é? De modo a evitarmos que hajam esses casos de repetição a nível da família. Temos também a questão do desafio que se resume naquilo que é a figura do cuidador. Nós, no nosso contexto, não temos esta figura de cuidador, não é? A nível da legislação. Entretanto, mais cuidadores somos nós, enquanto mães de crianças com deficiência. Então, quais são os direitos que nós temos, não é? Como mães de crianças com deficiência. E vejam que muitas vezes nós temos que largar tudo, não é? Para tomar conta de uma criança com deficiência. Então, é importante também que esta figura faça parte do acervo legislativo. Estamos a falar, por exemplo, da questão do apoio psicológico. Então, sempre falamos que quem cuida requer de algum cuidado. Então, é importante que haja este apoio psicológico. Estamos a dizer que esta figura também requer algum momento, não é, de algum subsídio, não é? Porque estamos a falar que em casos em que a pessoa larga o seu emprego que é para cuidar a tempo inteiro, não é? De uma criança com deficiência. Então, era importante também que tivesse algum subsídio diretamente para a figura. Reconheço que existe um subsídio que é dado para a criança com deficiência, mas neste caso estou a falar mesmo da figura do cuidador. Então, acho que valeria a pena rever-se, não é? Rever-se, não pensar-se e incluir-se, não é? Nesta questão. Entretanto, esta figura de cuidador, muitas vezes nós falamos da questão do transporte. Por exemplo, era importante que o Estado provesse, não é, um transporte para que esta figura pudesse levar a sua criança, não é, a todos os locais ligados ao Sistema Nacional de Saúde, porque vou mais para frente falar daquilo que é o desafio de transporte, que muitas vezes as pessoas com deficiência, infelizmente, continuam a enfrentar. Então, a questão do transporte faria, não é, toda a diferença. E temos também a questão daquilo que é o direito trabalhista. Então, para as mães cuidadoras que estejam a trabalhar, também há necessidade de terem alguns direitos que assistem a esta mãe. Vejam só que nós, não é, temos direito para as mães
as mulheres, neste caso, que estejam grávidas, então há um acervo de direitos que cai sobre estas mulheres, não é? Desde o tempo em que elas têm a dispensa, não é? Desde os períodos que elas têm para amamentar as suas crianças, não é? As faltas justificadas cada vez que têm que levar as crianças ao médico, por aí em diante. Então, quando falamos de uma figura de cuidador, e principalmente olhando para a questão do direito trabalhista, era importante que também houvesse, não é? Algo que pudesse guiar estas mulheres, não é? Estamos a falar, por exemplo, de algum tempo que elas pudessem, de facto, levar as crianças à fisioterapia sem necessariamente estarmos toda hora a fazer os pedidos. Então era importante que a própria lei já assim o determinasse, como é que uma mulher que tenha uma criança com deficiência pode fazer, não é? Sem no final sofrer algum tipo de descontos. Então estamos a falar das fisioterapias e muitas vezes as crianças com deficiência precisam de todo tipo de fisioterapia e que acabam levando muito mais tempo, principalmente quando recorrem ao Sistema Nacional de Saúde, não é? Porque as filas são longas, então era importante que assim fosse. Então esses são alguns dos desafios que eu acho que podiam, não é? Fazer parte da lei, mas espero que façam parte daquilo que é o nosso regulamento. Entretanto, para terminar consubstanciando aquilo que as minhas colegas já aqui disseram, temos outros desafios também, não é? Por exemplo, a nível do sistema de educação, quando falamos da educação inclusiva, então muitas vezes vemos que esta educação não chega a ser tão inclusiva como pensamos, acaba sendo sempre o sistema segregacionista, não é? Em que pomos as crianças com deficiência de um lado e as crianças sem deficiência do outro lado. Então já é a altura de facto, não é? Materializarmos aquilo que é a educação inclusiva. A lei já diz, não é? Então é preciso que de facto saia-se do papel para aquilo que é a realidade. E quanto a isso eu tenho um pequeno exemplo que vi em Cabo Delgado, que é um exemplo muito bom, que acho que devia ser aproveitado, de uma escola pública, não é? Em que tem professores muito bem capacitados num braille, em língua de sinais, tem alunos com diferentes tipos de deficiência e eles trabalham conjuntamente com várias outras pessoas sem deficiência. Então acho que é um exemplo que valeria a pena ser replicado. Temos também a questão do emprego, não é? Que continua a ser um desafio para as pessoas com deficiência, e a questão do emprego muitas vezes está ligado à questão da educação, porque enquanto as pessoas com deficiência não tiverem acesso à educação, então dificilmente também chegarão àquilo que é o emprego, principalmente o emprego formal. Então é preciso também que, não é, se aposte muito mais no sistema de educação, mas mais do que isso também que as empresas estejam muito abertas àquilo que é a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de emprego. E para isso elas terão que criar aquilo que é todo o sistema de acessibilidade, não é, para responder à necessidade de cada tipo de deficiência. Entretanto, para terminar, também temos a questão da violência, não é? A violência baseada no género, que ainda insiste em fazer parte, não é? Da comunidade de mulheres com deficiência. Então, são vários tipos de violência, não falo só da violência física, mas também principalmente a violência psicológica, em que muitas vezes essas mulheres são discriminadas em razão da sua deficiência. Então, há de facto ainda muito trabalho a ser feito. Então, aquilo que seria o meu desejo para as mulheres com deficiência é que de facto elas possam ocupar os diferentes locais, não é? Que existem. Então, eu sinto que muitas vezes as mulheres com deficiência, não é? Elas acabam se retraindo. Então, talvez por conta da sua deficiência, mas o que eu sempre digo é que a deficiência não deve impedir-nos, não é, de ser aquilo que nós somos. Então, temos que trabalhar, não é, para ocupar os segmentos da sociedade. Então, gostava de ver a representatividade das mulheres com deficiência, quer seja, não é, a nível parlamentar, quer seja a nível, não é, das televisões, a nível do empresariado, em todos os locais, não é, onde várias outras mulheres ocupam, gostava de ter esta representatividade da mulher com deficiência. E isso só vai acontecer se de facto não só nós que fazemos parte do movimento de pessoas com deficiência, mas se a sociedade também no geral estiver aberta, não é, para poder dar, não é, espaço para que essas pessoas de facto possam ocupar aquilo que é seu, não é, por direito. Eu creio que já não falta muito. No passado já faltou mais, mas hoje em dia vejo que de facto a coisa avança cada dia e tem melhorado. Então espero que
a 100% possamos sentir que houve esta mudança, não é, que tanto esperamos e ansiamos. Muito obrigada. Obrigada por escutares o podcast Mulher Revolução, uma iniciativa da Mukadzi Colaboratório Feminista em parceria com a Anima e com o apoio financeiro da Embaixada da França. Partilha este episódio com uma mulher que te inspira e com um homem que admiras. Faz ecoar estas vozes, histórias e reflexões transformadoras para que cheguem mais longe. Porque escutar mulheres é um ato revolucionário, vem fazer parte desta revolução. Descobre mais sobre o podcast Mulher Revolução em mukadzi.co.mz e nas nossas redes sociais, Instagram e LinkedIn. Escuta os episódios no YouTube e Spotify.